acompanhar ao longo destes 2 dias os trabalhos deste congresso do CDS-PP vão estar o António José Teixeira e o Ricardo Jorge Pinto. Bom dia a ambos. Olá, bom dia. Ricardo, o que é que consideras de mais relevante nestes 2 dias de trabalhos? Para que é que este congresso efetivamente vai servir na estratégia do CDS? Eu acho que este congresso vem numa altura particularmente útil para Assunção Cristas, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque vem no seguimento de um esforço que ela está claramente a fazer de maior aproximação ao eleitorado, eventualmente motivada pelo bom resultado que teve para a Câmara de Lisboa e a perceber que há aqui um ambiente, um clima que é favorável à afirmação do CDS depois de anos de governação difícil ao lado de Pedro Passos Coelho, com toda aquela austeridade muito impopular a prejudicar também a imagem dos centristas. Em segundo lugar, porque há aqui um espaço que vem da transição de liderança no PSD que o CDS não pode desperdiçar. A Assunção Cristas percebe que, enquanto Rui Rio se afirma como líder, ela, que já vem com um trajeto de trás, tem aqui um momento particularmente relevante para poder, de alguma maneira, ocupar o espaço de oposição ao Partido Socialista a partir da direita. E, por isso, todas estas declarações que ela tem feito relativamente àquilo que é a rejeição absoluta da possibilidade de entendimento com o Partido Socialista, contrastando com aquilo que são sinais vindos do PSD de uma maior aproximação de Rui Rio a António Costa. Ricardo, enquanto nós estamos a manter esta conversa, vemos ao fundo no ecrã deste congresso justamente fotografias de Adriano Moreira, no momento em que Luís Queiroz faz, digamos, uma apresentação e um elogio do exercício político de Adriano Moreira, que foi líder do CDS numa fase bastante difícil. Mas enquanto passa este vídeo, Ricardo, esta questão do novo CDS, que não seja apenas um partido dos ricos, um partido dos quadros, um partido dos patrões, isso tem alguma adesão à realidade ou não? Ou, na verdade, o CDS continua a ser um partido com de uma certa elite que não basta dizer que não se é para deixar de ser? Sim, não se pode apagar de um momento para o outro aquilo que é uma história em que o CDS se afirmou ideologicamente num determinado setor e programaticamente, como tu dizias e bem, muito mais próximo dessa linha de pensamento que é, digamos assim, mais favorável às pessoas que terão um pouco mais de posses económicas do que outros partidos que estão à esquerda e até à esquerda do Partido Socialista. Agora, há aqui uma palavra-chave que penso que vai ser repetida várias vezes ao longo deste congresso, que é pragmatismo. Isto é, o CDS percebe que, para além do seu posicionamento ideológico e doutrinário, há a necessidade de se adaptar às circunstâncias, e as circunstâncias, independentemente do posicionamento à direita que o CDS Aliás, tem. isso está escrito na moção da Assunção Cristas. Ela diz que o CDS precisa de ser menos um partido de ideologia, mas mais um partido de soluções. Não é? E esse é o tal pragmatismo. De resto, até já aqui apadrinhado também por Adriano Moreira, que recordou até, fez uma analogia interessante com o Papa Francisco, dizendo que o Evangelho do Papa Francisco é o Evangelho dos outros Papas. Agora, ele está a tentar adaptá-lo aos novos tempos. E isso é um sinal de que mesmo as figuras referenciais, os tais senadores que o CDS gosta de ter, estão a apadrinhar esse posicionamento mais pragmático, que de resto serve até de crítica para as vozes como de Filipe Lobo Dávila, que gostariam de ver o CDS ideologicamente um pouco mais preso. Agora, tu tens toda a razão, não se pode apagar de um momento para o outro aquilo que é um trajeto que o CDS fez, e os eleitores de certeza que não vão ignorar esse mesmo posicionamento doutrinário e programático nas próximas eleições legislativas. Ainda assim, e tendo em conta esta ausência de propostas que o PSD tem vindo a apresentar e também esse crescendo de entusiasmo que claramente se sente em vários militantes e dirigentes do CDS, é possível que haja aqui acertares de agulha que de alguma maneira possam corrigir o tiro relativamente a essa questão. Ricardo, que a tua reflexão sobre esta questão da relação do partido com os seus líderes? É verdade, é uma relação que em alguns casos foi difícil, eventualmente até mais por causa dos líderes do que por causa do partido. Isto é, o partido eu penso que teve até alguma estabilidade, independentemente, e o António tem razão, ele já teve vários rostos, mas há aqui uma linha orientadora que eu penso que nunca foi muito ultrapassada. Agora, os próprios líderes, e o caso de Freitas do Amaral é o caso mais emblemático, aproximou-se ao Partido Socialista de forma
forma que para muitos militantes foi chocante, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, e portanto mais por culpa, penso eu, desses líderes que a certa altura, pelas suas próprias orientações e alterações... E pela própria desconfiança em relação ao rumo que o partido estava a seguir, que era no caso de Freitas do Amaral, porque na verdade quando Paulo Portas, estávamos a falar das mudanças digamos, da base ideológica, mas o próprio Paulo Portas foi um líder que mudou muito ele próprio. Ele começou por ser soberanista, nacionalista, depois eurocauteloso, depois não sei o quê, depois euro-otimista. Portanto, ele próprio, enquanto líder, teve várias fases, não é? Por isso é que eu permito-me discordar de ti. Eu acho que o CDS tem essa possibilidade de se adaptar e Paulo Portas mostrou como, na verdade, com a sua personalidade, conseguiu estar sempre dentro do CDS. Ao contrário de Freitas do Amaral, que eu penso que, não, mais do que ter algum desentendimento com a linha de orientação do partido, ele próprio quis fazer um outro trajeto, ele quis demarcar-se claramente do CDS. E depois temos o exemplo do Manuel Monteiro, que é muito orientado ideológica e programaticamente por Paulo Portas. Ele era, de alguma maneira, uma criação... É verdade, era uma criação de Paulo Portas, que foi, de alguma maneira, até instrumentalizado. Foi até um momento em que Paulo Portas considerou que ele próprio deveria assumir o desenho que estava a fazer para o partido. Agora, eu penso que há aqui um aspecto interessante, que é a necessidade que a certa altura Paulo Portas sentiu de ter essa diversidade de rostos dentro do partido no mesmo momento. E por isso ele fomentou aquilo que eram as fações dentro do CDS. Ele quis criar correntes dentro do CDS que de alguma maneira protagonizassem aquilo que era a maleabilidade que o partido tinha para diferentes pontos de vista. Isto eu acho que nunca foi devidamente conseguido, apesar de estar a ser estimulado, e a Assunção Cristas também não renega essa possibilidade. E a verdade é que ainda hoje vemos essas diferenças. Ainda hoje ouvia uma entrevista radiofónica de Pires de Lima, que foi Ministro da Economia no governo de Pedro Passos Coelho, a defender a baixa do IRC para as empresas com mais lucro, a defender que se deveria baixar os impostos às pessoas que têm maior rendimentos. Ora, isso não é absolutamente consensual dentro deste partido e é um sinal de que há aqui essa liberdade de que a Adriano Moreira falava. Ricardo Jorge Pinto, são alguns dos dados, muitos, que temos aqui para conferir ao longo dos próximos dias. Boa tarde antes de mais para ti, é um gosto de reencontrar-te num espaço destes. E esta questão, isso, para já o CDS traz uma série de memórias do trabalho feito. Antes de Cristas falar, vamos mostrar a obra feita, é esta a ideia? É essa a ideia, fazer aqui um balanço daquilo que foram os 2 últimos anos, desde o Congresso de há 2 anos até agora, e sobretudo mostrar aquilo que a Assunção Cristas tem querido revelar ao longo dos últimos meses, que é, na sua perspectiva, o vigor com que o CDS se aproxima das eleições do próximo ano. E desse ponto de vista, esta retrospectiva é basicamente uma prova de vida que a Assunção Cristas, no momento em que o PSD faz uma transição de liderança, quer aproveitar para catapultar aquilo que ela tem assumido de forma clara, que é a pretensão de ser à direita o partido mais votado. Ricardo, indiscutivelmente a Assunção Cristas conseguiu nestes 2 anos autonomizar-se completamente em relação à herança de Paulo Portas e há 2 anos todos falávamos do peso dessa herança após o Congresso de Gondomar. Indiscutivelmente conseguiu um extraordinário resultado eleitoral nas autárquicas em Lisboa, mas agora a ambição não está a ser colocada demasiado alto. É certo que há vozes como Nuno Magalhães que já vieram temperar um pouco, claro, mas querer ser um partido com mais eleitores que o PSD em legislativas não é colocar fasquia alto demais? Muito alta e provavelmente criar depois uma decepção aos militantes. Agora, se olharmos e se tentarmos ver o cenário, a Assunção Cristas não tem muito a perder. É aqui que ela deve jogar todas as suas fichas e de resto ela aí tem o apadrinhamento de Adriano Moreira, que ainda há pouco falava aqui da urgência e naquela analogia que ele fez com o episódio que envolvia o Papa Francisco, a urgência para o CDS diz respeito também a este calendário eleitoral. A Assunção Cristas sabe que é o tudo ou nada. Se as próximas eleições legislativas não correrem bem ao CDS, teremos provavelmente um cenário muito pouco auspicioso para as pretensões de um partido que tem a dimensão que o CDS tem. A verdade é que ela tem o essencial do partido hoje completamente do seu lado. O Nuno Melo hoje não é uma voz dissonante, é alguém que terá sempre uma hipótese futura de vir a ter uma maior responsabilidade ainda, mas hoje não corre por fora e vemos gente como o Diogo Feio, o Nuno Magalhães, o Adolfo Mesquita Nunes, todos hoje em uníssono com esta mesmo as mensagem. vozes críticas, como Filipe
Filipe Dávila, tem dificuldade em encontrar aspectos em que possa ser crítico a Assunção Cristas. É verdade que gostaria se calhar de ter menor protagonismo da líder, gostaria de ter um bocadinho o partido mais enraizado do ponto de vista ideológico, mas se reparares, ele próprio nas entrevistas que tem dado sente a dificuldade de espartilhar um bocadinho essa unidade que tu agora falavas. Essa questão ideológica é porventura crucial em relação ao que vamos andar a discutir durante estes 2 dias de Congresso, porque verdadeiramente o que o CDS vai tentar é entrar mais ainda, a perceber-se este pragmatismo anunciado no eleitorado PSD. Claro. Verdadeiramente a ideia é se Rui Rio não está tão à direita como Passos Coelho, vamos encostá-lo mais à esquerda e ocupar o espaço que possa ficar livre. Mas isto é deixar de ser um pouco CDS. E o que é o CDS? Se reparares e se te recordares, e recordas-te certamente, durante os mandatos de Paulo Portas, o CDS foi várias coisas. O CDS já foi conservador, foi mais democrata cristão, foi mais populista, foi anti-europeísta, depois já era defensor da Europa. O CDS, apesar de ter essa matriz democrata cristã extremamente estabilizada, tem depois uma enorme maleabilidade num determinado território político ou partidário, que está claramente à direita. O CDS nunca deixou de ser um partido da direita, mas tem essa maleabilidade para, em determinados momentos, se adaptar às circunstâncias. Ora, eu penso que é isso que, de alguma maneira, a Assunção Cristas está a fazer nessa tal herança, nesse tal legado que Paulo Portas lhe deixou, aproveitando aqui esse aparente, pelo menos para já os sinais tudo indicam, encostar do PSD ao centro e até, de alguma maneira, ao Partido Socialista, afirmar-se como a verdadeira alternativa de direita e de esperar que o eleitorado que não está contente com esta governação e que eventualmente não simpatiza com esta aproximação de Rui Rio possa ir para o CDS. Mas não te parece que há algum exagero, desde logo do ponto de vista da análise que está a ser feita, dos analistas, dos comentadores, em ver Rui Rio tão à esquerda assim? Para já o discurso dele no Congresso do PS, designadamente, e desde então não é propriamente um discurso semelhante ao do atual governo. E depois há um eleitor PSD para lá das lideranças e das mensagens, e o eleitor PSD, por tradição, não é um eleitor de centro-esquerda. Não, isso é verdade. Agora, eu não sei responder à tua questão, porque a verdade é que nós não conhecemos ainda ideias concretas do Rui Rio em relação a algumas áreas onde aí sim poderemos perceber onde é que está o PSD. Para já temos apenas algumas indicações. Falar, por exemplo, a questão ao Estado Social, as questões da própria economia, dimensão do Estado. Ainda esta discussão esta semana sobre o Estado da economia foi um pouco ambígua a posição do PSD, em alguns aspectos parecia até... Mas é verdade que o Rui Rio também acentua sempre a necessidade de crescer pelo investimento, pelas exportações, nunca pelo consumo interno. Isto é claramente decalcado do que vinha sendo dito por Passos Coelho, por exemplo. Sim, isso é verdade, mas depois tens também outros sinais que mostram que Rui Rio poderá ter uma capacidade de negociação com o Partido Socialista que, no momento em que António Costa lhe permitir, poderá desvirtuar um bocadinho essa leitura que tu fazias. Enfim, eu tendo a concordar contigo que não me parece que haja muito espaço para o PSD se misturar e se fundir com o Partido Socialista. Esse parece-me ser um cenário pouco provável e eventualmente até um bocadinho distorcido da realidade. Agora, a verdade é que, em termos de perspectiva, em termos de percepção que as pessoas têm, é claramente de um PSD mais encostado ao centro. E basta veres o último debate quinzenal e a forma como António Costa se dirigia ao líder da bancada parlamentar do PSD e se dirigia à Assunção Cristas. Há claramente pelo menos uma vontade de entendimento que mais tarde ou mais cedo, independentemente das diferenças programáticas, e elas existirão, porque não me acredito que o PSD vá a eleições com um programa semelhante ao do Partido Socialista, mas em termos daquilo que são os sinais que aparecem nos noticiários televisivos, nas páginas dos jornais, essa aproximação está a ser feita. E a Assunção Cristas está crente, para usar uma expressão de que ela certamente gostará, que o eleitorado, mesmo esse eleitorado mais fiel social-democrata, que de resto já fugiu em grande parte nestas últimas eleições legislativas, possa de alguma maneira ir para o CDS. Parece-me um bocadinho esperança a mais, até porque depois... Mas parece-te inteligente, desculpa só, que o CDS procure afirmar-se hoje como o único partido que não quer nada com o Partido Socialista e com as esquerdas? Essa parece uma atitude inteligente.
porque é a única forma de se diferenciar claramente de um PSD com a qual Assunção Cristas também não quer nenhum género de conflito. Aliás, confesso que me surpreendeu um bocadinho a frase que hoje faz primeira página do Jornal Expresso, uma declaração de Assunção Cristas a dizer: sou muito melhor do que Rui Rio. Isso parece ali isso quase tem que a força de indicar... título de jornal, não é? No texto verdadeiramente não é exatamente essa a formulação, não é? Sim, mas ela sabe que ao poder dar a entender isso, essa frase seria certamente aproveitada jornalisticamente e com a inteligência que todos lhe reconhecemos, ela sabia que essa possibilidade de aproveitamento jornalístico existiria e não se deve ter preocupado. E isso é um sinal de tentativa de afirmação e de demarcação do CDS relativamente ao PSD, que não tem a ver apenas com o facto de concorrerem sozinhos, de pedalar a sua própria bicicleta, como a Assunção Cristas gosta de dizer, tem a ver também com essa diferenciação relativamente ao Partido Socialista, dizendo: fiquem descansados, quem votar no CDS nunca terá o risco de poder estar a contribuir para o voto de um governo onde esteja o Partido Socialista. Se juntares isso à ideia que muitos delegados têm repetido ao longo desta manhã da desmistificação do voto útil, perceberemos um pouco melhor a importância que tem essa demarcação relativamente ao PS e relativamente também ao PSD. Não deixa de ser irónico que o fim do voto útil seja decretado pela geringonça tão combatida pelo CDS, que agora sublinha o fim do voto útil. Mas os tempos estão a mudar, é verdade. É, sem dúvida. E, Ricardo, uma última questão antes de fazermos uma pausa. Havemos de voltar logo a seguir para acompanhar a primeira intervenção da Assunção Cristas na apresentação da moção que traz a este 27º Congresso. A questão é: há algum coelho para tirar da cartola por parte da líder do CDS? Ela tem o partido pacificado, tem o partido unido, tem uma grande ambição pré-declarada em relação a eleições futuras, designadamente às legislativas, que são as mais difíceis. O que é que ela pode dizer que surpreenda o Congresso e particularmente o país? Pois, é muito difícil, a não ser essa tal mensagem de que o CDS quer crescer ao ponto de ser verdadeiramente um partido que à direita é a alternativa a este governo à esquerda. Elas têm dado essa indicação, não apenas ela, mas o seu núcleo duro, de que o grande objetivo nas próximas legislativas é os 116 deputados que darão a maioria à direita e de querer ter um contributo muito decisivo e jogar de alguma maneira com essa percepção que nos ficou depois deste arranjo à esquerda, de que mesmo que o PSD tenha mais votos do que o CDS, nestas novas arquiteturas políticas, o CDS não será certamente um partido de... No fundo é não ir coligados, mas pressupor uma coligação. Pressupor uma coligação, logo em número de deputados, sem dar essa ideia que claramente não agrada nem a Assunção Cristas, nem a Rui Rio. E a Assunção Cristas aí parece-me não querer abrir muito o jogo em relação ao que verdadeiramente vai agora apresentar nos próximos tempos. Mas ainda assim, e falando no que ela poderá aqui dizer, não me admiraria nada que surgissem também algumas propostas que eventualmente poderão vir a estar no programa eleitoral do CDS, fazendo mais uma vez o contraponto ao Partido Social Democrata, que no seu Congresso basicamente ignorou essa questão do programa. O jornalista nunca deve dizer que é a última pergunta, porque tem sempre vontade de fazer mais uma. A ausência de Paulo Portas é obviamente uma ausência que se percebe, não é? Sim. Que se percebe. Sim. É não ofuscar Cristas desde logo. Claro. Por muito que Paulo Portas tenha obviamente uma agenda sobrecarregada, como homem de negócios que é hoje, verdadeiramente ele quer que a líder caminhe sozinha, não é? Sim, e há aqui outro aspecto que é, se olhares para a equipa da Assunção Cristas, ela é em grande parte uma equipa deixada por Paulo Portas e, portanto, não há aqui o risco de acharmos que está a haver uma descolagem ou que Paulo Portas está a ser, de alguma maneira, marginalizado. De todo. Eu acho que não é apenas o legado de Paulo Portas, é também a sua equipa, e essa pode ser uma crítica feita à Assunção Cristas. Não houve aqui verdadeiramente uma renovação em termos de rostos, houve mais uma afirmação pessoal com base numa plataforma que em grande parte foi desenhada por Paulo Portas, e por isso, como tu dizias, essa não presença parece-me não apenas absolutamente justificável, mas provavelmente saudável para aquele que é o objetivo deste Congresso também, que é a afirmação ou a reafirmação de Assunção Cristas como líder. Ainda assim já se viu e ouviu hoje Paulo Portas em vídeo, nestes tempos em que se fala de CDS, TV, há mais vídeo. Sim. Mas não Congresso. É sequer um fantasma ou uma sombra incómoda, bem claro. Pelo contrário, é uma figura muito querida dos 1.200 delegados que aqui estão. E apareceu em vídeo, só este sublinhado, para também ele homenagear Adriano Moreira, que foi muitíssimo aplaudido, alvo de uma homenagem, deixando também ele uma mensagem de confiança no futuro da democracia cristã, do CDS, e dizendo que urge que se consiga essa mudança. Adriano Moreira, um homem que foi líder do CDS, que ainda foi ministro do ultramar antes do 25 de Abril, mas claramente se tornou um nome dos mais respeitados da política portuguesa e seguramente um dos mais históricos do CDS, hoje celebrado na abertura deste 27º Congresso.